amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez no estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nessa tarde de estudos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11, estamos estudando o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E o que nos coube aqui para a gente estudar junto hoje foi a parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, que vai do item 5 ao item 7. Mas, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa pequena prece para que a gente entre em contato com os nossos amigos espirituais, para que eles possam nos intuir, nos ajudar na compreensão do texto e que nós possamos ter uma tarde de estudos bem proveitosa, não é? Então, vamos lá, meus amigos. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Mãe Maria, estamos aqui mais uma vez na nossa tarefa de estudar com os nossos companheiros o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Tu, Jesus, trazes para nós os ensinamentos de Deus, as leis divinas, de como proceder para caminharmos melhor. Então, Senhor, nós te agradecemos profundamente por aqui estarmos e te pedimos, ser conosco hoje, agora e sempre, para que possamos cada vez mais irmos procurando te seguir, Senhor Jesus, e irmos divulgando a nossa doutrina espírita através dos estudos que fazemos. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Maria de Nazaré, nossa mãe amada, e muito obrigado a esses amigos espirituais queridos que nesse momento se acercam de nós para nos ajudar e para nos intuir. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, então fizemos a nossa prece e vamos lá nós ao nosso estudo. De primeira mão, a gente já começa assim, estranhando, porque nós estamos no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós viemos assim imaginando, por que será que Kardec, na hora de ajeitar o estudo direitinho, ele colocou a parábola dos credores e dos devedores, daí a César o que é de César, no momento que está se falando de amor ao próximo, quer ver? No capítulo diz assim, ó, o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Aí está o nosso estudo. Parábola dos credores e devedores, o nosso estudo, e dai a César o que é de César. Depois ele entra na instrução dos espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, e vai por aí. Então, se nós analisarmos, eu vou ler um pedacinho aqui da introdução, se nós analisarmos a pergunta que os fariseus vieram fazer a Jesus para que ele pudesse se comprometer no que ele ia dizer, porque eles queriam isso, nós vamos trazer para nós, é o que eu peço, é o que eu falo sempre, nós estudamos tendo que refletir sempre naquilo que estamos estudando e procurar trazer para dentro da nossa casa como é que estamos nós aí nesse contexto, né? Estou eu continuando com o mesmo pigado. Então, vamos lá. Item 5. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Olha a pergunta. Enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Aí vem aquela história. Imposto. Eles detestavam pagar os tributos e impostos que a lei de César lá mandava que pagasse. E a gente já começa a observar agora. A gente não tem esse hábito,
errado de estar sempre reclamando. Isso, eu vou falar isso independente da administração do dinheiro que é dado, que nós pagamos os impostos pelos políticos, digamos assim. Não estamos falando isso. Nós vamos falar no nosso dever como cidadão. Então, hoje em dia, alguém paga imposto satisfeito? Começa logo no imposto de renda, já dá uma confusão aqui, uma confusão ali, e começa a multa para lá e para cá, multa de avanço de sinal. Isso tudo é lei, gente. Avanço de sinal tem multa, aí vem imposto predial, imposto sobre o carro, vários impostos que você tem que pagar. E você fica muito injuriado, porque chega no começo do ano, aquela gama de impostos que tem que se pagar. Aí vamos lá. Olha aí a resposta de Jesus para eles, para a gente poder entender o nosso papel hoje em dia. Porque reclamar, nós reclamamos. Isso não tenha dúvida. Então a gente fala que, poxa, a pessoa passa num lugar onde não é muito movimentado, avança o sinal, aí tem lá aquela câmerazinha que filma e vem a multa. Aí a pessoa começa a reclamar. Indústria da multa. Gente, não é indústria da multa. Se aquilo ali estava proibido passar de tantos quilômetros, é lei. Pronto. Se a lei é certa ou errada, não sabemos. Não é, nossa proposta não é julgar, mas nós temos que fazer. Temos que segui-la, porque senão estamos andando na contramão do trânsito, como diz o outro. Estamos andando contra a lei dos homens. E depois a gente vai fazer uma comparação da lei dos homens com a lei de Deus, porque Jesus vem trazendo isso. Aí Jesus responde, então eu te pergunto, é lícito pagar o tributo a César ou não? Eles estavam querendo testar Jesus para que Jesus dissesse que não. Porque não tem que pagar nada. Eles estavam querendo comprometer Jesus aí. Aí Jesus responde o seguinte, hipócritas, porque Jesus viu logo a malícia deles qual era. Por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. Aí eles apresentaram a moeda para Jesus. De quem é essa imagem e essa inscrição? Ele pergunta, que está na moeda. É de César, eles responderam. Então, Jesus lhes falou, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e deixando-o se retiraram. Então, o que Jesus já vem nesse momento trazendo para nós hoje? Ele trouxe daquela época, continuamos hoje como o homem lá daquela época de Jesus, não gostando de pagar imposto, se puder passar a perna, passa, se puder não pagar, não paga. A gente vê pelas comunidades que as pessoas não pagam luz, não pagam nada, fazem gato de tudo. Não só nas comunidades, muitas pessoas de classe média podendo fazer isso, faz. Então, o que você imagina? É desonestidade. Aí a resposta que a gente dá para a gente, estou falando gente, porque eu não quero me excluir de nada, eu estou botando todo mundo no mesmo bojo. A resposta que vem é a seguinte, se lá de cima começa o roubo, por que a gente vai ter que pagar? Olha a pergunta aqui. Os fariseus tinham horror de pagar imposto, como os herodianos também, que seguiam Herodes. Eles tinham horror de pagar imposto. E aí, Jesus vem trazendo o seguinte, eles dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa moeda, esses tributos não são para Deus. São para que funcione
tudo que tem que funcionar. Por exemplo, nós pagamos imposto para quê? Se ninguém pagasse imposto de nada, como é que as coisas sobreviveriam? Né? Então, se não pagasse imposto predial, se não pagasse imposto disso, se não pagasse imposto, sei lá do que, nada, não ia ter quem trabalhasse, não ia ter como pagar e não ia ter como fazer. Então, se a questão é não pagar porque acha que a administração não coloca o dinheiro onde deveria, não coloca. Mas o problema é nosso. Algum dia eles vão se haver lá em cima. Mas muita coisa também é feita. As ruas são asfaltadas, as escolas, ou bem ou mal, a questão é administrativa mesmo. Aqui na matéria, a questão é administrativa, mas que tem que se pagar, tem, foi o que Jesus falou. Então, nada que, por exemplo, se a gente para e camufla a lei e não paga, né, os nossos deveres como cidadão, o que acontece? Nós estamos prejudicando o nosso semelhante. Porque o que nós estamos deixando de pagar para que todos possam usufruir de uma coisa, de uma sociedade melhor, de escolas melhores, de hospitais melhores, a gente não vai pagando e vai virando uma bagunça. Não estou levando aqui em consideração, como eu já falei, a questão administrativa. Aí fica para a consciência de cada um que está com o nosso dinheiro na mão. Mas na hora, agora veio dar um exemplo bem simples. Na hora que a gente quer ver um show de Roberto Carlos, um show de rock, um show de qualquer coisa, a gente paga uma nota e não reclama. E vai lá para ficar lá em pé na pista. Então, o ser humano ainda é assim. Ele quer, aquela história daquele ex-jogador, eu acho que ele era jogador, né, Gerson, que dizia assim, queria levar vantagem em tudo. Nós ainda estamos nessa, de querer levar vantagem em tudo. Então, o que se pode fazer para camuflar a história e fazer a pessoa vai. Quem for desonesto faz. Mas nada, meus amigos, nada como você fazer, praticar e se comprometer consigo mesmo de fazer o que tem que ser feito, tem que pagar, vou pagar, tem que fazer. Assim é a questão, vou mudando eu já de um ponto para o outro, assim é a questão dos planos de saúde. Quem tem uma certa condição, paga uma nota de plano de saúde. Porque se for depender dos hospitais públicos, fica meio difícil. Mas os hospitais públicos também estão, dentro das limitações deles, estão atendendo bem. Estão atendendo bem, que eu digo, dentro das possibilidades. Agora, o tempo que se a pessoa tem condições de pagar um plano e fica reclamando todo dia aquilo, porque é um absurdo. Absurdo por quê? Você vai para um bom hospital, você faz cirurgia, você faz tratamento, você faz isso e faz aquilo, porque você teve condições de pagar. E muitas outras pessoas não têm. Então, a questão dessa consciência tranquila é você sempre pensar que você não pode fazer nada aqui na matéria que possa prejudicar o seu irmão, que às vezes não pode. No momento que você tira o pão da boca de alguém, para você, o seu bem-estar, alguém está ficando com fome. E é justamente isso que Jesus vem trazendo. Nada. Deus nos orienta que amemos ao próximo como a nós mesmos. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, não devemos fazer nada para prejudicar ao outro se nós não gostamos
que façam nada para nos prejudicar. Hoje estamos numa situação, digamos assim, mediana. Então, na próxima encarnação, pode ser que a gente venha numa situação bem difícil, financeira. E aí? Aí nós vamos querer que aquelas pessoas que tinham condições de pagar seus impostos, pagar isso, aquilo, não pagavam, e os meus hospitais estão assim. As escolas dos meus filhos estão assim. Então, os erros continuam. Os erros continuam. O homem materialista continua. Me diz uma coisa, o que é que vai nos adiantar só olharmos para o nosso umbigo e é isso e aquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, se na hora da passagem para o outro lado, nós não levaremos nada. Ainda vamos ter que nos reaver com as leis divinas quando chegar do outro lado. Então, a questão de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, é justamente isso. Nós temos que separar exatamente isso. Estamos na matéria? Estamos. Nós precisamos pagar nossos impostos, porque isso faz parte da lei humana para que as coisas funcionem. E não podemos esquecer o nosso lado espiritual. Qual é o nosso lado espiritual? É a nossa transformação, o nosso amor e a caridade que devemos ter para com o outro. Então, desde o momento em que nós pagamos os nossos impostos, nós estamos pensando no outro que não pode. Pensando no outro que não tem dinheiro para pagar plano de saúde, não tem dinheiro para botar filho em escola particular, caríssima questão. Então, se nós deixássemos de pagar nossos, como muita gente de classe média faz até gato, eu nunca vi isso. Gato é aquele negócio que puxa o fio, de repente sei lá, a Light vem lá e sobe lá no poste e vê que tem gato, vai no relógio. Então, precisa estar tomando conta da gente, para que nós não façamos besteira. Enquanto isso, tem alguém sendo prejudicado. Né? E nós não temos que dizer assim, gente, a gente tem que entender que acima de nós tem um Deus que tudo sabe e tudo vê. Tem um Jesus que está no controle de tudo. Então, não somos nós que vamos criticar ou castigar ou fazer qualquer coisa com quem está errado. Quem está errado vai se haver lá na hora do vamos ver, na hora do acerto de contas. Por quê? Porque sim, nós temos que pensar que nós, um momento, vamos embora. Isso é difícil para a gente pensar. Mas a gente tem certeza. A gente tem certeza disso. Então, vamos continuar lendo aqui assim, que é para a gente dar mais um entendimentozinho disso aqui. Aí o item 6. A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhe era imposto. Eram obrigados a pagar como somos hoje em dia. Essa questão era uma cilada que eles queriam fazer para Jesus, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas e os judeus dissidentes, que eram os herodianos. Então, eles queriam que Jesus dissesse, não devemos pagar, que era para botar Jesus numa sinuca ali. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se, porque ele sabia exatamente o que as pessoas pensavam e ele sabia exatamente o que eles estavam querendo fazer com ele. Então, Jesus, conhecendo sua malícia, esquiva-se das dificuldades, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. Né?
Não se deve entender a afirmativa "dai a César o que é de César" de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumindo sob uma forma prática e usual e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que ele agisse conosco. E condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda a violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, que nós acabamos de falar. Então, se eu não desejo que façam isso comigo, eu também não posso fazer com o outro. Olha só que espetáculo, como é que Jesus vem falando isso com a gente. E aqui nesse livro de Estudando o Evangelho com Bezerra, esse aqui, ó, eu adoro. Ele vem falando assim, ó, embora cercado de leis regulamentadoras dos seus deveres perante a sociedade agora, o homem de hoje conserva traços profundos do homem de ontem, no que diz respeito ao pagamento das taxas, parte da responsabilidade social que viabiliza a administração do Estado. Então, se nós não pagássemos nada, não existisse lei que nos obrigasse a pagar nada, nada ia funcionar. E nós seríamos profundamente prejudicados. Né? A reflexão sobre essa mensagem impõe ao indivíduo que reflita também sobre sua postura íntima no que diz respeito ao apego, à posse dos bens materiais, motivo da sua rebeldia. Não quero pagar porque eu quero guardar dinheiro ou gastar dinheiro em outras utilidades e não quero pagar imposto. Motivo da sua rebeldia, da sua intransigência quanto ao cumprimento dessas obrigações. Então, isso, as leis humanas, né, são feitas justamente para isso. Sempre existiram desde o tempo lá de César e sempre existirão. Sempre teremos que pagar os nossos tributos para que a gente possa, para que a cidade, a sociedade possa funcionar direitinho, cada vez melhor. E quanto mais for evoluindo o ser humano, menos desvios vão sendo feitos desses dinheiros. Melhor serão aplicados esses impostos que a gente paga. Até chegar a um ponto que nós não precisaremos, tanto a pessoa de classe pobre, como a pessoa de classe média, como a pessoa de classe abastada, não precisarão ter nada mais particular, porque tudo aquilo vai funcionar igual para todos, que seria o ideal. Todas as pessoas terem os mesmos direitos. Não é? Então, é isso que a gente tem que refletir. No momento que a gente leva uma multa no carro porque avançou um sinal, a gente não tem mais que dizer que isso é a indústria da multa. Não, eu avancei o sinal, eu vou pagar a multa. Não importa se era 40, eu passei a 41. Problema meu, eu não prestei atenção. Se existe essa lei de avançar o sinal, você vai pagar a multa, você vai pagar a multa. Aí fica assim, aquela história, né? Sempre a gente vê isso. Chegou a tua conta de luz? Nossa, mas quanto foi? Que absurdo! Nós não estamos agora, mas tem épocas no verão que vai a 45 graus. E aí a gente faz o quê? A gente liga o ar muito. E aí o que acontece? O reloginho lá da luz vai lá. Então o problema é do governador, o problema é do prefeito, o problema é da Light. Não, o problema é meu porque eu gastei luz. Então se eu gastei luz bastante porque eu queria conforto, eu tenho que pagar. Então as coisas funcionam assim, graças a Deus que a gente pode ter. E as pessoas que não podem, né? Então o que vem trazendo aqui é justamente isso.
não trazer para o outro nada que possa prejudicar. Não deixar de fazer as suas obrigações perante a sociedade para que venha prejudicar o outro. Como você também não gosta de ser prejudicado. Não é? Chega a taxa de incêndio, ai meu Deus, taxa de incêndio, e daí? Se tua casa pegar fogo, não tem que vir um bombeiro aí apagar? Não é? Então, são essas coisas que a gente tem que refletir no que o Evangelho traz, coisas materiais e que todos nós reclamamos e fazemos. A gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo. O fato é esse. A gente reclama mesmo. Mas a gente não observa que nós estamos fazendo por onde? Não é? Então, se você paga, é a tal história. Se você paga o imposto predial, é porque você tem uma casa para morar. Se você paga a taxa a taxa do carro, agora eu esqueci como é que é essa taxa. A taxa que você paga de carro todo ano para quem tem carro, porque você tem um carro. Se você paga a conta da luz todo mês, é porque você gasta a luz durante o mês inteiro. Então, são coisas que não tem o que reclamar. Tem que pagar porque é para uma sociedade melhor para todos. Aí é como eu estou dizendo, no momento em que for muito bem, chegaremos num ponto, estamos progredindo. Né? Nós estamos progredindo. Então, chegaremos num ponto em que a administração será tão bem feita dos impostos pagos que todos serão atendidos igualmente. Não haverá só isso, será que os hospitais públicos serão maravilhosos, as escolas serão maravilhosas, não precisaremos ter essa divisão que se tem hoje. Porque o pobre, aquela pessoa que não pode, sempre é prejudicada. A gente vê no vestibular. Né? Então, as pessoas que estudam numa escola pública, que às vezes levam um ano inteiro sem professor disso ou sem professor daquilo, como é que ela vai encarar um vestibular junto com aquele menino que o pai pode, paga uma escola boa, paga cursinho particular, paga tudo? Aí é outro problema para se resolver, também aqui na matéria. Agora, o que é que nós vamos dar para Deus? Dai a César o que é de César. São as nossas obrigações para com a sociedade, porque nós não queremos prejudicar ao outro como não queremos ser prejudicados. E sem reclamar, hein? E sem reclamar. E o que é que nós temos que dar para Deus? O que o Evangelho nos ensina o tempo todo? Estudemos e vamos refletir sempre. Como é que nós estamos nesse contexto? Gente, não adianta Marildinha aqui estudar e não trazer para si essas coisas. Ou eu ou vocês. Então, vamos seguir Jesus em todos os momentos que a gente está no estudo do Evangelho, porque esse Evangelho de luz é o caminho, é o farol que vai nos iluminar o nosso caminho. Vamos observar quantas bênçãos, quanta sustentação, quanto amparo e quanta proteção que nós temos tido. Eu digo isso por nós aqui em casa, eu tenho certeza que todos vocês, pela espiritualidade amiga, por Jesus, pela nossa Mãe Maria. Nesses livramentos que a gente está tendo. Então, a transformação tem que ser nossa, a partir de nós e por nós mesmos. Não nos cabe mais a gente ficar se apegando demais às coisas materiais, nem de mais nem de menos. Tá certo que a gente tem que viver,
na sociedade. A gente tem que ter nosso emprego, a gente tem que ter nossas coisas. Cada um tem de acordo com as suas possibilidades. Mas sem reclamação, nem de um lado, nem de outro. Apenas agradecendo. Aquele que amanhece o dia agradecendo pelo dia que está vivo, pelo dia que está amanhecendo, já é uma pessoa que está entendendo. E quantos de nós não faz isso? Vai dormir, não faz prece, acorda, não faz prece. Nessa hora, sempre, a prece é muito importante. O culto no lar é muito importante. Nós não podemos deixar... Eu estou falando agora com nós que nos dizemos espíritas, estudantes da doutrina espírita. Nós não temos mais que ter... Certas coisas não cabem mais na nossa vida. Né? Então, o que é que a gente deve fazer? Dai a Deus o que Ele espera de nós. E Ele manda seu Filho único, Jesus, nos ensinar claramente tudo aquilo que nós precisamos. Então, Ele é o nosso farol, o nosso guia. Esse evangelho aqui é o nosso guia. Como diz o meu amigo Gilberto aqui, que está me escutando, o evangelho é a nossa bula, é o nosso livrinho de cabeceira. Se todo dia a gente tiver o hábito de ler uma página do evangelho, porque eu faço isso com o Gilberto, porque a gente faz o culto no lar, a gente começa a introjetar dentro de nós esses ensinamentos maravilhosos. E vou dizer uma coisa para vocês, e como a gente vai se melhorando. Então, meus amigos, estamos já em 32 minutos. Então, vamos encerrar aqui, ó, só com o finalzinho aqui do 7, ó. Esse princípio que Jesus fala para eles é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros. Toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se estende aos cumprimentos de todos os deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Ele termina falando assim, né? Então, meus amigos, vamos dar a César o que é de César e sem reclamar. E não vamos botar na balança a administração desse nosso dinheiro. Porque agora cada um dá o que tem. Mas um dia vai se melhorar. E vamos dar a Deus o que é de Deus. Isso nós podemos fazer e devemos. Então, meus amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Nós agradecemos a Ele profundamente esse evangelho maravilhoso de luz que Ele vem nos trazendo, nos ensinando tanta coisa maravilhosa. Agradecemos a nossa mãezinha Maria, essa mãe que nos segura no colo. A esses amigos espirituais de luz que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, segurando na nossa mão e dizendo assim, vambora, vambora, você consegue. Porque tem horas na vida que a gente baqueia muito. Muito. Porque as provas estão aí e nós estamos passando por elas. Mas estamos conseguindo nos livrar. Então, meus amigos, que cada um de vocês reflita bem sobre isso, sobre essa lição de hoje, e que nós possamos estar sempre seguindo o Mestre Jesus, sempre. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um beijo no coração de vocês.